Uma das declarações assim que certa vez me impactou muito foi uma declaração de um grande pregador, um grande homem de Deus, Myles Munroe. Acho que muitos aqui até tiveram o privilégio de conhecê-lo, né? De vez em quando a gente assentava numa mesa com ele, né? Mas o Myles, certa vez, ele falou assim que a morte não é a maior tragédia que pode acontecer com o ser humano. Porque às vezes a gente pensa, pô, morreu, que tragédia, a morte é a maior tragédia. Mas não, ele falou, a maior tragédia que pode acontecer com o ser humano é uma vida sem propósito. É você ter vivido a sua vida inteira, chegar no final dela e você perceber que não valeu a pena. Você não tocou a eternidade. Aquela velha ilustração da escada do sucesso, né? O cara coloca a escada na parede, vai subindo degrau a degrau, degrau a degrau, chega lá em cima e fala, puxa vida, coloquei a escada na parede errada. Não é aqui que eu queria ter chegado. Então, eu gostaria de compartilhar bem, assim, vou tentar ser sucinto, sobre o que eu chamei aqui senso de missão. Senso de missão, senso de destino. Hoje a gente vê, de certa forma, as pessoas assim tão perdidas, não é? Tão sem eira nem beira, um mundo onde os valores estão totalmente invertidos, uma acefalia moral terrível. Como a Bíblia fala, aqueles que andam em trevas nem sabem onde tropeçam, não é? Então, acho que hoje, se tem algo importante, eu me animo como num dia como esse, puxa vida, a gente vê pessoas sendo ordenadas, né, para o ministério, isso é, puxa vida, tão tremendo. Mas eu quero resumir esse senso de missão, esse senso de destino em 4 coisas aqui. Primeiro, chamado e propósito. Segunda coisa, capacitação. Terceira coisa, autoridade. E a 4ª coisa, compaixão. Quero falar sobre essas coisas com você. Primeiro, aqui, essa questão do chamado. O conceito de chamado é um conceito, assim, muito presente nas Escrituras Sagradas. E muitas vezes a gente tem a tendência de pensar que isso foi só para aqueles grandes homens da Bíblia e tal, não é? Mas é impressionante como, de fato, Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Um Deus essencialmente relacional, que nos ama. E então é impressionante que Deus tem, obviamente, para cada um de nós, tem um chamado, ele tem um destino, né? Chamado e destino tem muito a ver. E chamado é quando Deus compartilha com você de uma maneira muito pessoal e específica uma necessidade. Nós vivemos num mundo de muitas necessidades. É difícil, né, você querer fazer de uma necessidade um chamado, porque tanta necessidade que a gente não daria conta. Mas, de repente, Deus se manifesta a você de uma maneira especial. Até Lucas, quando abriu o culto aqui, ele falou sobre aquele episódio lá dos discípulos de Emaús, não é? E o coração dele ardendo. O chamado tem muito a ver com isso. Quando a gente se lembra lá de Moisés, o chamado de Moisés, e veja bem, o chamado de Moisés foi aos 80 anos, gente. Ainda dá tempo, viu? Aos 80 anos ele foi chamado. E de repente ele teve aquela visão de uma sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. O chamado é isso, Deus compartilha uma necessidade com você e de repente aquilo começa a arder no seu espírito, no seu coração, de tal maneira que honestamente muita gente não vai entender, mas só quem teve o chamado de fato vai entender. Não é? Eu tive 3 experiências de chamado
E de vez em quando eu até gosto de me lembrar delas. Eu quero só contar uma experiência que eu tive. O meu chamado veio muito cedo. Inclusive, estava na universidade ainda, acho que, sei lá, isso aí foi década de 80. Mas eu me lembro que eu cheguei da aula. Normalmente eu acordava às 5 da manhã, tinha meu tempo com Deus, ia para a aula. Esse dia acho que eu tive só 2 aulas. Cheguei um pouco mais cedo em casa e falei assim, eu vou descansar um pouco. E deitei. E tive um sono profundo. Sabe quando você tem aquele sono profundo? E de repente eu comecei a sonhar. E eu comecei a sonhar que eu estava tendo uma visão. E realmente, quando eu olhei para o céu, eu estava tendo uma visão. Foi uma coisa assim, curiosa. Eu não sou um cara assim muito de ter visão nesse sentido, né? Tem pessoas que têm esse dom, né? Um dom de visões, mas eu acho que na minha vida inteira, se eu tive 3 visões assim, acho que foi muito. Acho que para isso eu sou até um pouco assim retardado, né? Mas tive uma visão. Quando eu olhei para os céus, eu vi uma pomba. E quando eu olhei aquilo, eu fiquei assim, chocado de ver, e eu sabia no meu espírito que era o Espírito Santo, e ela foi vindo na minha direção, e eu pensei comigo assim, eu me lembro como se fosse ontem, não, ela está vindo para mim, vai me tocar. E de fato ela me tocou, e quando ela me tocou, eu fiquei estarrecido pelo poder de Deus. As ondas da presença de Deus cortavam a minha alma de uma maneira. Eu lembro que eu acordei, mas eu mal conseguia me mexer. Ali eu compreendi o que é você ter uma experiência de batismo, um batismo. Eu fiquei, sei lá, horas num êxtase, assim, com a presença de Deus, que eu já não via tempo passar. Eu sei que depois disso, rapaz, eu pregava o evangelho até para poste. É interessante que quando você tem um chamado, talvez muitos tenham um chamado que não é dessa forma, mas o chamado acende dentro de você uma sarça que arde em chamas e não se consome, que só quem teve essa experiência sabe. Aquilo queima, aquela necessidade queima, aquele direcionamento queima. Então o chamado extingue as suas dúvidas existenciais. Acabaram as dúvidas existenciais. É interessante que a partir dessa experiência, eu sabia muito bem o que Deus tinha para mim, esse senso de destino. Então, esse chamado, ele te leva para uma vida orientada com propósito. E o propósito é que, de fato, transforma uma pessoa num líder. Porque quando a gente fala de liderança, não é? E a gente sempre vive num mundo assim que os líderes às vezes também são escassos, não é? Mas a essência da liderança tem muito a ver com o propósito. Quando você tem um propósito compartilhado por Deus, é impressionante como isso vai despertar a atenção de muitas pessoas e vai começar a dar sentido também à vida de muitas outras pessoas. Então você passa a ter uma vida orientada por propósito, né? O chamado te leva a isso. É interessante quando a gente vê ali em João 17,4, gosto demais desse texto, Jesus praticamente no seu último dia de vida, ele olhando dentro dos olhos de Deus, né, ali na oração sacerdotal, ele fala: Pai, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Imagina você chegar no seu último dia de vida e poder olhar dentro dos olhos de Deus e dizer: Senhor, tudo que o Senhor esperava que eu fizesse, eu fiz.
Tudo que o Senhor esperava que eu fosse, eu fui. Glorifiquei-te na terra, tendo consumado, terminado. Jesus terminou a sua vida com essas palavras: está consumado, está terminado. Isso é sucesso, não é verdade? Só no Evangelho de Mateus foram 93 profecias que se cumpriram, não é? Em Cristo. Então, é muito importante, quando a gente fala assim, num senso de missão, a gente pensar nesse tipo de experiência, a gente buscar isso em Deus, não é? Um propósito. O propósito também está ligado com o nosso dom, tem muito a ver com essa inteligência no sentido da gente se conectar com essas brechas da nossa geração, não é? Aliás, eu pessoalmente eu gosto muito de me exercitar nesse sentido em Deus. Como nós falamos, não é você fazer de uma necessidade um chamado, mas você falar: Deus, puxa vida, quais são as brechas dessa geração que de repente o Senhor quer me encaixar? Eu normalmente, quando eu encontro uma brecha dessa, eu acabo escrevendo um livro, porque você começa a enxergar soluções, não é? Você começa realmente a entender essas áreas onde as pessoas estão sendo destruídas, existem muitas perguntas, quase nenhuma resposta, as pessoas estão totalmente perdidas. Então, quando você entende, você discerne por Deus a brecha de uma geração, isso se transforma num propósito poderoso. Mas também vale comentar aqui 3 coisas que impedem o florescer do propósito, o florescer do dom. A primeira coisa é a amargura. A amargura adoece emocionalmente e emburrece vocacionalmente as pessoas. Pessoas amarguradas acabam não se encaixando em nada e também com ninguém. Veja bem, antes de você se encaixar em algo, você tem que se encaixar com alguém. Serviço e relacionamento andam de mãos dadas. Caso contrário, o dom e o potencial fica limitado, reduzido, empobrece. Outra coisa também que impede o florescer do dom, do chamado, é a inferioridade. Existem 2 tipos de inferioridade: a que leva a pessoa a se sentir aquém e a que leva a pessoa a se sentir além do que ela realmente é. No fundo, inferioridade e superioridade são os 2 extremos da mesma vara, né? Uma coisa é a compensação da outra. Então, com isso, a pessoa acaba deixando de se tornar quem ela deve ser. E também a negligência, né? A Bíblia fala que a negligência gera atrofia, irresponsabilidade. Então, é muito importante a gente poder, assim, se perguntar, de repente, vale a pena a gente dar uma parada e falar assim: qual que é o meu dom? Qual que é o meu talento? Qual que é o meu chamado? Né? E é interessante que tudo aquilo que você precisa para desempenhar o seu destino e chegar onde você tem que chegar em Deus, já estão dentro de você. Normalmente eu falo assim, não é você que escolhe o seu dom é que te escolhe. Não é verdade? Eu não acredito numa predestinação para a salvação, mas eu acredito numa predestinação para a vocação. E quando a gente discerne isso, e você, vamos dizer, se alinha com o coração de Deus em relação ao plano dele, chamado e propósito, aí sim, você vai desenvolver um senso de missão, uma vida cheia de significado. Segunda coisa aí é a capacitação.
E é um negócio curioso, porque eu sei que a gente, quando fala em capacitação, a gente podia, puxa vida, é um assunto tão vasto, né? Mas eu quero mostrar isso dentro de um paradigma um pouco diferente, que é o que eu chamo aí a lei do esvaziamento. Até curioso, para falar em capacitação, o que a capacitação tem a ver com esvaziamento, né? Mas o reino de Deus, ele funciona assim, ele funciona de uma maneira paradoxal, um paradoxo, uma verdade escondida numa contradição aparente. Então, tem muitas coisas que no mundão aí fora funciona de um jeito, mas você vai ver no reino de Deus, parece que tudo é o contrário. Então, muitos tipos de esvaziamentos. Eu tenho uma série de aulas, né, que eu chamo Caminhos de Deus, que eu trabalho eu caminho aí nessa vibe, né? Por exemplo, o direito de renúncia, que eu chamo isso a marca da cruz, né, o caminho do altar, porque Jesus falou o seguinte: aquele que quiser ganhar a sua vida nesse mundo, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse vai encontrar a vida que está escondida com Cristo em Deus. Então, puxa vida, está tudo de ponta cabeça aí. Um outro tema que eu falo é a autoridade da submissão, que eu chamo aí a marca da pomba, né? Quando Jesus se submete a João Batista, lá antes de começar o seu ministério. Como é que Jesus começa o seu grande ministério? Se submetendo. De onde vem a nossa autoridade? Da submissão. O caminho da cooperação. Um outro tema que é a grandeza de um servo, que eu chamo aí a marca da toalha, né? O caminho do ministério. Você está, de fato, aí no seu elemento, né, servindo. Também o poder da humilhação, que eu chamo a marca da nudez. Jesus foi despido naquela cruz, suas vestes foram sorteadas. A vitória da dor, que é a marca do cálice, né, quando Jesus fala, se possível for, afasta de mim esse cálice. Quer dizer, a gente vê uma série de esvaziamentos, não é? Ou o grande valor das pequenas coisas, que eu chamo aí a marca da manjedoura, o caminho dos pequenos começos. Mas, de certa forma, essa teologia da encarnação, que a gente vê ali em Filipenses 2, de 5 a 8, quando a Bíblia fala assim que Jesus, subsistindo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se, essa palavra aí, esvaziou-se, o esvaziamento, kenu no grego, esvaziou-se da sua glória, assumindo forma humana, e como homem se fez servo, e como servo foi fiel até a morte, e morte de cruz. Então, esse ciclo precisa acontecer na nossa vida, essa marca da manjedoura. Pensa só, Jesus, Rei dos reis, o soberano dos príncipes de toda a terra, uma criança nascida num estábulo, se tornou frágil, um bebê dependente da mãe para viver. E ao longo da sua vida, Jesus foi descendo, até chegar na cruz, onde ele se coloca abaixo de todos, no nível do pecado, inclusive, da injustiça. Paulo fala que ele se fez pecado por nós, para que a justiça de Deus se cumprisse nas nossas vidas. Então, ali, toda a humanidade está acima dele. Mas por causa disso, Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então essa é uma lei do mundo de Deus, entenda isso.
Quem a si mesmo se humilha, será exaltado. Todo mundo precisa de passar por esse processo de esvaziamento. Não tem como você ser cheio, capacitado, sem antes se esvaziar. Eu sei que desenvolver as nossas habilidades, isso é imprescindível, mas muitas vezes isso pode corromper as nossas motivações, aquele perigo de nos tornarmos autossuficientes, até arrogantes. Eu acho interessante quando Jeremias fala: maldito o homem que confia no homem, que faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, será como a tamargueira do deserto. Quando a Bíblia fala maldito o homem que confia no homem, a Bíblia não está dizendo que você não deve confiar nas pessoas. Não, você deve confiar nas pessoas. Aqui ele não está falando sobre confiar nas pessoas, está falando sobre soberba, arrogância. Uma autoconfiança que tira você da dependência de Deus. Aquele que faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Fala assim, vai ser... Já viu uma tamargueira do deserto? Que coisa mais seca, né, do que aquilo. Então, nós vamos precisar de aprender a usar as nossas habilidades, as nossas posições sem autossuficiência. Isso é fundamental no senso de missão, não é? Associar o desenvolvimento da nossa identidade vocacional com um coração contrito, quebrantado. Porque não é que Deus visita, mas Deus habita no coração quebrantado, contrito. Então Deus, Ele vai nos encher na mesma proporção que nós nos esvaziamos. Às vezes, muitas vezes é o problema assim, de muitas pessoas que entram na liderança e são neófitos, não é? Paulo fala, muita gente cai no laço do diabo como se ensoberbecendo. Então, de repente, você estabelece uma pessoa como líder, e muitos líderes se deixam embriagar pela liderança, né? Muitas vezes essa é a liderança, para muita gente, é uma cachaça, né? O cara acha que ele é o tal. Você estabelece a pessoa como líder, ela já se vê como melhor que todo mundo. E a coisa não pode acontecer dessa forma, muito pelo contrário. Eu gosto muito dessa passagem lá em Reis, 2 Reis 4:6, das vasilhas, né? É interessante que enquanto havia vasilhas vazias, o azeite foi multiplicando. Então Deus nos enche na mesma proporção que nós nos esvaziamos, não é? Deus vai nos encher. Agora, se nós já estamos cheios de nós mesmos, aí é que a coisa não flui, não funciona. Quando a gente olha ali, por exemplo, tem muitas passagens, né, mas eu acho muito interessante Deus lidando ali com Gideão, aquela vitória tremenda de Gideão contra os midianitas. O que Deus fez? Um esvaziamento do exército. Foi um esvaziamento. E uma coisa assim estranha, porque eram mais de 130 mil midianitas que estavam acampados contra Israel. O Gideão conseguiu agregar um exército de 32 mil homens. Aí Deus chega para ele e fala assim: olha, Gideão, você está com muita gente. Uma das leis de guerra em Israel é que o covarde não vai para a batalha, não é? Para não derreter o coração dos outros. Então Deus falou com ele: fala que quem tiver com medo pode ir embora. Aí ele fala: quem está com medo? 22 mil foram embora. Depois falou: desce lá no riacho. Aqueles que trouxeram água à boca, você separa. Quantos sobraram?
300. De 22 mil, Deus foi esvaziando até chegar nos 300. Que no esvaziamento. Aí vem a capacitação de Deus. E realmente foi uma vitória tremenda, né? Terceira coisa que eu quero falar é sobre autoridade. E autoridade vem de autoria, você exercer um domínio legítimo. Por isso que autoria e identidade caminham juntos. Quando a gente fala de autoridade, a gente está falando de pessoas que realmente têm uma identidade livre, não é? E também um caráter estruturado. Posição pode te dar poder, mas a autoridade vem do caráter. Mas eu quero só colocar dentro desse ponto 3 aspectos fundamentais que se misturam, né? Mas que são muito importantes quando a gente fala de autoridade. Na verdade, são testes que tem aqui. Primeira coisa sobre a autoridade é a sua história. E aqui está o teste da superação. A segunda coisa importante sobre a autoridade é a credibilidade. E esse aqui é o teste do seu caráter. E a terceira coisa importante na autoridade é a cultura de emancipação ao invés de uma cultura de controle. E esse é o teste da maturidade. Então, tem 3 testes aqui quando a gente fala de autoridade. Primeira coisa, a autoridade em liderança sempre vem de uma história, isso não é imediato. Então, a formação do nosso caráter está ligada à história, nunca uma situação isolada. Às vezes é uma história que envolveu superação, resiliência, sofrimento. É interessante, quando você vê um filme extraordinário, você pode observar o que faz um filme, por exemplo, ser extraordinário? A história. Você sempre vai ver uma história assim que foi chocante. Então, influência, a autoridade espiritual se baseia numa história cheia de significado, como aquela pessoa lidou com as crises, com as dificuldades. Por exemplo, né, bem resumidamente, você vai estudar a história de Davi, começou pastoreando no deserto, mata um leão, mata o urso, tira as ovelhas da boca dessas feras. Mais na frente, ele enfrenta o Golias, que ninguém enfrentava, que já estava lá por 40 dias fixando uma afronta e destruindo psicologicamente todo o exército de Saul. E Davi chega e corta a cabeça de Golias com a própria espada de Golias. Veja bem, não acabou não, depois ele continua sendo perseguido por uma liderança doentia, né? Liderança de Saul, 14 anos sendo perseguido, sem se rebelar. Bom, depois de tudo isso, dá para ser rei, né? Quando a gente vê o exemplo de Jesus lá com o gadareno, curou o problema que ninguém conseguia curar, acalmou a tempestade. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Imagina o impacto disso, não é? Na vida dos discípulos, puxa vida. Então, a sua liderança começa na sua história. Deus só pode construir o líder, a pessoa que nós seremos, através da história que nós estamos escrevendo. Que tipo de história nós estamos escrevendo? Vê lá o José. A liderança de José começou depois de 12 anos de masmorra. Então, ele passou lá pela cova, foi vendido aos ismaelitas, depois foi caluniado pela esposa de Potifar. Por isso, olha, não se escandalize com as injustiças aí que de repente você esteja sofrendo.
perde a sua confiança no caráter de Deus, não. Aliás, fé é isso, é você não perder a confiança no caráter de Deus, mesmo quando está sofrendo injustiças. Fica firme, não é? Se você conhece e acredita no caráter de Deus, aí sim as coisas vão fluir. Honestamente, quando eu olho para esse mundo, por mais caótico que parece que as coisas estão, puxa vida, eu tenho tanta esperança no meu coração. Puxa vida, a gente lê ali Daniel, aquela figura da estátua de Nabucodonosor, e de repente, aquela pedra cortada, sem o auxílio de mãos, lançada sobre os pés da estátua, e que vai encher toda a terra. Esse é o reino de Deus. Não é? A rocha está enchendo toda a terra. Como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Você pega lá o exemplo também de Moisés, a liderança de Moisés, como nós falamos, começou aos 40 anos. Aliás, depois de 40 anos no deserto, né, aos 80 anos veio o chamado dele. Várias frustrações. Pensa num cara que sofreu frustrações com a família, né? Aquela crise existencial, foi colocado à deriva no Nilo, criado pela filha de Faraó como um estranho no ninho, sendo príncipe do povo que escravizava o povo dele. Então, frustração com a realeza. Depois ele tenta ajudar o povo e, de repente, os hebreus começam a acusá-lo também, frustração com ele mesmo, ao assassinar lá o egípcio. Na verdade, Moisés precisou desistir das suas ambições para estar pronto para elas. Eu sempre falo, quando você pensa que não está pronto, você está mais pronto do que você pensa. O problema é quando você acha que você é o cara, aquilo que eu falei, a cachaça da liderança. Você bota o cara como líder, fala, eu sou o cara, estufo peito. Aí é o problema. Aí é o neófito, que ensoberbeceu e caiu no laço do diabo. Isso é uma lei. Soberba precede a destruição. Então, a autoridade tem muito a ver com a nossa história. Que tipo de história eu e você estamos construindo? Veja bem, a ideia aqui é uma vida com significado, senso de missão, senso de destino. Como é que nós vamos olhar dentro dos olhos de Deus na eternidade? Também a autoridade vem da credibilidade. Aliás, confiança talvez é um dos maiores segredos de tudo. Tem a ver com confiança, com credibilidade. O que faz uma empresa dar certo? O que faz uma igreja dar certo? Credibilidade, caráter, não é? Quem você é muito mais importante do que aquilo que você é capaz de fazer. Então, quando você desenvolve credibilidade, é impressionante como a influência é dinamizada, não é? E tem duas coisas muito importantes quando a gente fala de caráter, que é persistência e resiliência. Persistência, perseverança. Você persistir ao longo do tempo a fim de se manter no seu propósito. Essa é a alma do caráter, não é? Às vezes a gente vê muitas pessoas desistindo. A pessoa começa e não termina. E muitas vezes a pessoa desiste tão perto do ponto da virada, né? Esse é o problema. Na verdade, a gente só pode desistir de algo se realmente Deus está te falando claramente sobre isso, né? Aí, às vezes, tem coisa que você... se Deus mandou, você desiste. Caso contrário, persista, persevera. Também a resiliência, que é essa capacidade da gente se levantar
dos reveses, aquela capacidade de você se sustentar mesmo com tantas coisas contrárias. Toda pessoa que trabalha com liderança sabe disso, que não dá para ter queixo de vidro. Tem que aguentar muita pancada, né? Sem jogar a toalha. Então, se tem algo importante também na autoridade, é isso. É a confiança. E também uma cultura de emancipação ao invés de controle. Isso é muito importante na liderança, é o teste da maturidade. O fator que mais determina o processo de maturidade é a emancipação. Todo processo de maturidade que não visa uma emancipação acaba produzindo adoecimento, uma codependência. Então, a gente vê como é que Jesus discipulou os seus discípulos. O vinde a mim, o vinde após mim e o ide. Não é o fique, é o ide. Não é? Você tem a infância, a dependência, você tem a adolescência, a independência, mas depois é o casamento, é deixar pai e mãe. Então, não pode haver essa cultura de controle. Como que a gente sabe se um líder é de fato resolvido, liberto, maduro, servo do reino? Como você pode se certificar que alguém de fato lidera servindo, né, que é o paradigma de Jesus? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. É você saber respeitar o processo de emancipação, se alegrando com as conquistas dos outros. Então, essa é a chave de produzir maturidade, o crescimento qualitativo. A influência cresce quando se permite um crescimento descentralizado. Menos controle, mais confiança, uma liderança mais sacerdotal, menos institucional, horizontalizar os relacionamentos, não é? Então, autoridade. E para a gente terminar, a compaixão. Se tem algo muito importante no senso de destino, senso de missão, é a compaixão. A gente recebeu o coração de Deus pelas pessoas, né? Eu acho muito interessante alguns diagnósticos que Jesus fez. Ele fez muitos diagnósticos, né? Em relação à sua geração, em relação à igreja da época. E um dos diagnósticos assim mais confrontativos está aí nessa famosa parábola do bom samaritano, lá em Lucas 10, 29 a 37, uma parábola que todos nós conhecemos, quando alguém se aproxima dele perguntando: quem é o meu próximo? E Jesus conta a história de um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, que o despojaram, espancando, se retiraram, deixando ele meio morto. Aí Jesus fala assim, casualmente, descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e fala que esse sacerdote viu a situação, passou de largo. Aí fala assim, de igual modo também um levita chegou àquele lugar, viu, passou de largo. E ele fala sobre o samaritano que ia de viagem, se aproximou, viu, se encheu de compaixão, atou as feridas, né? Colocou no seu cavalo, levou para a estalagem. Então ele conta essa história. É uma parábola muito ampla, mas eu costumo resumir essa parábola em 4 leis. A gente pode observar aqui dentro 4 leis, que eu quero bem rapidamente deixar com você. A primeira lei é o que eu chamo a lei da selva, quando fala assim, caiu nas mãos de salteadores. Veja bem que nessa parábola, Jesus está pintando um quadro, uma radiografia do que estava acontecendo de verdade na igreja. Com aquela igreja, vamos dizer, povo de Israel. Não é?
estava dando um retrato da igreja. Mas você fala assim, mas como assim? Dentro da igreja pode acontecer isso? Pessoas serem assaltadas dentro de uma igreja? Bom, é o que Jesus está dizendo, né? O contexto aqui é exatamente esse. Então, essa é a lei da selva. Para alguns sobreviverem, outros têm que morrer. A lei do mais forte, do mais esperto, do mais ágil. Por mais que já estamos na igreja, nós podemos estar vivendo uma vida egoísta, de total não graça. No fundo, por baixo dos panos, não é difícil não a gente começar a viver uma vida dissimulada, na base de muitos truques, armadilhas, levar vantagem, conquistar apenas os interesses pessoais, não importa os meios, não importa se a gente está prejudicando alguém, o negócio é conseguir o que nós queremos. Começamos a ver o mundo como uma ameaça, né? Aquele antigo melô do boi velho e do urubu, não sei se você já viu esse melô, né? O urubu falava para o boi velho, você tem que morrer logo. E o boi velho resistia, eu não morro não. Então imagina o urubu sobrevoando o boi velho, né? Esperando o boi morrer, um torcendo para o outro desistir. E olha, esse é o perfil de muitos relacionamentos, de muitos casamentos. Um tentando vencer o outro pelo cansaço. A gente que trabalha com aconselhamento, a gente ouve cada história. Não há voluntariedade ou colaboração, ninguém quer servir a ninguém. Então a lei da selva ensina que, para mim ganhar, alguém tem que perder. Não é? Então a gente começa a se relacionar com essa motivação de ganhar a qualquer custo. A gente não suporta essa ideia de perder, de ficar por baixo, de servir, de ser o menor. Essa foi a lei que moveu o coração de Caim. Caim não suportou o sucesso do irmão e assassinou o irmão. Essa foi a lei também que regeu na vida dos irmãos de José quando venderam ele lá para os ismaelitas. Veja bem, inclusive pegaram a capa de José, aquela capa colorida, tingiram no sangue de um cabrito e apresentaram para Jacó. No coração, eles haviam assassinado José. Veja bem que esses textos estão falando o quê? De irmãos assaltando e destruindo irmãos. É a lei da selva que Jesus está confrontando nessa parábola. A segunda lei é essa lei da descasualidade, porque fala aí, casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo passou de largo. Então, casualmente, né? Passou de lá. Existem muitas pessoas vítimas da lei da selva que acabam também sendo vítimas dessa lei do descaso. É uma outra lei regida pelo príncipe desse mundo, mas de uma forma mais sutil, é a lei do menor esforço. Pessoas que estão perdendo a oportunidade de ser uma bênção. A grande questão aqui não é fazer o mal, mas é deixar de fazer o bem. Lembra aquela visão lá do varão macedônio, né? Às vezes, quantas vezes Deus tentou chamar nossa atenção para algo e a gente simplesmente ignora. Então, veja bem, são pessoas que sabem fazer o bem, mas não fazem porque estão demasiadamente acomodadas. Jesus estava se referindo a sacerdotes, pessoas que aprenderam a interceder pelo povo, mas que, por um motivo, perderam essa prioridade. Não é? Às vezes, a maior crise da igreja não vem da falta de conhecimento, mas dessa falta de responsabilidade e amor. Amar dá trabalho, pouca gente quer isso. A terceira lei é a lei do mau exemplo. Eu chamo assim porque Jesus disse, de igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu, passou de largo. Então aqui, veja bem, uma propagação da lei anterior, são aqueles que se sentem bem quando observam outros fazendo coisas erradas.
essa anestesia, narcotiza a consciência deles, perderam o zelo de Deus. Então, às vezes é fácil a gente apoiar uma decisão errada no mau exemplo de alguém. Ninguém faz mesmo, tal, deixa assim, né? Perderam o zelo de Deus, né? Mas a gente vê aqui a lei do próximo, a compaixão. E como esse samaritano, que era, vamos dizer assim, até uma pessoa discriminada no contexto da cultura judaica. Talvez esse cara tivesse muito pouco conhecimento, mas o pouquinho de conhecimento que ele teve, ele colocou em prática. E a Bíblia fala que ele chegou perto, que ele viu, que ele se encheu de compaixão. Compaixão. Se tem uma coisa que, assim, é fundamental, que dá sentido à nossa existência, que nos dá senso de missão, é esse exercício intencional de compaixão. Eu gosto disso. Eu pessoalmente gosto muito do Ministério do Aconselhamento por causa disso. Porque entenda uma coisa, a nossa vida só tem sentido no outro. Se você começar a viver só para você, sua vida vai virar um tédio. Por que essa é a lei áurea? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aqui está a chave da realização. Quando você ama o seu próximo como você mesmo, você não está fazendo um favor para Deus, você está fazendo um favor para você. Daqui a pouco você vai descobrir que você é a pessoa mais realizada da face da terra. Não estou falando de ser feliz, não. Feliz é uma coisa efêmera. Realização é um conceito muito mais elevado. Quando você ama desinteressadamente. Essa capacidade de identificação, de aproximação, de remediar, de levar as cargas que sobrecarregam, de contar com outros para ajudar os que precisam. Isso é ministério, né? Capacidade de suprir as necessidades. Por isso que a igreja é um negócio muito de Deus, gente. Igreja, pensa um negócio que é de Deus, é igreja, não é? Então, isso é algo poderoso. Essa compaixão, quando a gente perde a compaixão, você se torna uma pessoa técnica, meramente técnica, distante, fria. Mas se tem algo que dá senso de missão, esse exercício de piedade, esse exercício de compaixão, e o que Deus pode fazer com isso. Você pode ver, todas as vezes que Jesus fazia um milagre, o coração dele antes era movido de compaixão. Jesus olhava para as multidões como tendo compaixão delas. O leproso chegou e falou: Senhor, se tu queres, tu podes me curar. E a Bíblia fala que Jesus se condoendo. O que é condoer? É sentir as dores com. Canalizou o milagre de Deus. Compaixão é o território dos milagres, gente. E como Deus move? A Bíblia fala lá daquele cara, menino, que só tinha cinco pães e 2 peixes. Aliás, 5 peixes e 7 pães, né? São 2 multiplicações. Mas simplesmente, era tudo que ele tinha, mas porque ele foi capaz de entregar. Deus multiplicou e um grande milagre aconteceu. Aliás, o maior milagre é quando nós cremos que Deus pode suprir a necessidade de muitos através do pouco que nós temos. É a lei do próximo, a lei da compaixão. Então, finalizando, se você tem um chamado, aliás, se você não tem um chamado, você não descobriu esse chamado, esse dom, a sua missão começa a perder a dimensão. Sua vida perde a dimensão. Se você não tem um propósito, você vai perder a direção.
Se você não tem a capacitação divina, a sua missão torna-se superficial, limitada. Se você não conquistou essa autoridade, a sua missão perde a legitimidade, o alcance. E se você não tem compaixão, a sua missão torna-se meramente humanista, religiosa, técnica, fria. Chamado, capacitação, autoridade e compaixão. Curva a sua cabeça, amém? Senhor, muito obrigado. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado por cada vida preciosa que está aqui. Obrigado, Senhor. Senhor, nós só temos essa vida. Sua palavra fala, está ordenado ao homem morrer uma só vez, segue-se após isso o juízo. Prestação de contas. Por isso, Senhor, vem sobre as nossas vidas. Ativa em nós esse senso de destino, esse senso de missão. Sabemos que o Senhor fez para cada um de nós, sem exceção, um plano tremendo. E só o Senhor, nós reconhecemos isso, Senhor, que só o Senhor sabe como nos realizar. Por isso vem sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, juntamente contigo, nos tornarmos protagonistas da nossa história, do nosso destino. Renovamos a nossa aliança contigo, dizendo que tudo que somos, tudo que temos, pertence ao Senhor. Somos a sua obra, ovelhas do seu pasto, e abrimos o nosso coração para aquilo que o Senhor quer fazer. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.